Se você ainda não me conhece, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Priscila Corsino. Hoje a gente vai tratar do que é o jejum, os tipos de jejum. Você sabia que tem tipos de jejum? Através desse vídeo eu vou te falar a importância de jejuar, como que o jejum ele pode estar ajudando você na sua vida, no seu cotidiano. Então fique comigo até o final. Vamos entender o sentido, o significado de jejum. Jejuar significa privar-se de alimentos de forma parcial ou total durante um determinado período de tempo. Pense o seguinte, o jejum é uma ferramenta, ele é um instrumento, é uma arma mesmo, mas uma arma espiritual. Você pode, por exemplo, fazer jejum pela sua salvação, pela salvação de um ente querido, pela salvação da alma de alguém ou de um familiar. Você pode fazer jejum para abençoar os seus filhos, as suas próximas gerações. Vou jejuar porque eu quero estar mais sensível à voz de Deus, buscando uma orientação do Espírito Santo, uma direção quando você precisar de tomar um determinado caminho, uma determinada decisão na sua vida. Então você pode sim jejuar com essa finalidade de estar mais próximo de Deus, conectada a Deus, ouvindo a voz de Deus e a direção que Deus tem para a sua vida. É importante que você também separe durante esse tempo para você ter algum momento de adoração, de oração. Afinal de contas, se você não incluir a oração, acaba que se torna um jejum tradicional, um jejum comum. A gente brinca o seguinte: se você jejuar sem orar, isso não é jejum bíblico, isso é uma dieta, você vai emagrecer. Tem até o jejum lá que eles falam, jejum intermitente. O primeiro tipo de jejum que você pode estar escolhendo para fazer, para realizar, é o jejum que a gente chama de jejum normal. É o jejum onde você vai retirar a alimentação. Então você não vai se abster de alimentar qualquer coisa sólida, mas você vai tomar somente água. Alguns médicos, eles falam que água não é alimento. Então por isso não retira-se água do jejum. Então nesse jejum você vai abster-se de alimentar durante o período que você determinar. Você pode determinar algumas horas do dia, por exemplo. Não vou me alimentar de nada na parte da manhã, durante 6 horas. Ou não vou me alimentar de nada. Eu vou somente tomar água durante 12 horas do meu dia. Ou eu vou fazer um jejum onde eu não vou me alimentar de nada, somente tomar água durante 3 dias. Então, esse período você que vai estar escolhendo de acordo com aquilo que você deseja e debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Esse é o jejum normal. Você só retira os alimentos, continua tomando água. O segundo tipo de jejum é o jejum total. O jejum total, você vai abster-se de alimento e de água. Se a pessoa tomar a decisão de fazer um jejum onde ela vai retirar até mesmo a água, não se recomenda que ela deixe de tomar água por um período maior do que 3 dias. Então, se por algum motivo, você que já está habituado a fazer jejum, você tem um acompanhamento médico regular, sua saúde está fortalecida, se você sentir que deve, por uma questão espiritual, fazer o jejum total, você só deve fazer no máximo por 3 dias, porque tirar a água é muito sério. O nosso corpo é 70% água e a gente não tem condições de sobreviver, segundo os médicos falam, mais do que 3 dias sem água. Algumas pessoas até entram numa seguinte discussão: quando Jesus ficou 40 dias no deserto e 40 noites, ele fez o jejum normal ou o jejum total? A Bíblia não fala claramente se Jesus ficou os 40 dias sem comer e sem beber. Só cita que Jesus que Jesus teve fome. Então tem teólogos que vão defender que ele ficou somente sem comer e tem teólogos que vão defender que ele também se absteve de tudo, de comer e de beber. Então o jejum total é um jejum que a pessoa, para fazer, ela tem que ter muita cautela, ela tem que estar muito certa, tem que estar muito debaixo da direção de Deus. E para não incorrer
num sacrifício de tolo, onde a pessoa vai sacrificar a sua saúde, correndo o risco de levar até a morte. Então, a gente tem que sempre, queridos, sempre, a gente tem que estar debaixo da direção de Deus, do Espírito Santo. A gente tem que ter sabedoria e discernimento. O terceiro tipo de jejum que a gente tem é o jejum parcial, onde a gente vai abster-se de determinados alimentos. A gente pode pensar, por exemplo, em tirar um alimento que a gente gosta muito. Um grande exemplo de jejum parcial na Bíblia foi o jejum de Daniel, onde Daniel escolheu não se contaminar pelos manjares do rei. Então, no jejum parcial, é um jejum muito interessante para quem está começando na prática do jejum. Então, é importante, ao retirar algum determinado alimento, você retire alguma coisa que você goste, alguma coisa que realmente, ao retirar, você vai sentir falta. Pode ser um doce, um chocolate, um cafezinho. Uma das principais finalidades do jejum é fazer com que a gente enfraqueça a nossa carne, os nossos desejos, as nossas emoções, sentimentos que às vezes estão em turbilhão dentro de nós, com o objetivo de nos aproximarmos de Deus. Então, quando você jejua, é muito importante que você tenha tempo para orar, que você tenha tempo para adorar, para escutar louvores. Então, tudo isso faz parte desse processo, dessa ferramenta que é o jejum. O cristão que não jejua é como um cristão que não ora. O cristão vai ficando fraco, vai ficando desanimado, não tem força espiritual para poder enfrentar as várias tribulações. O jejum vai afetar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É importante você iniciar essa prática que vai te trazer crescimento espiritual, fortalecimento físico para o seu dia a dia, para a sua vida. O jejum vai transformar quem você é, vai te aproximar de Deus. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, deixe aqui os seus comentários, como foi o seu jejum, se você gostou de jejuar, o que você sentiu, como você está jejuando e como você acha que o jejum está abençoando a sua vida.